Esses novos dados, mas mais do que dados, temos também reações de protagonistas que servem de base também para a análise com Eduardo Damas e Judite Sousa. Eduardo, que sinais é que foram dados por estes protagonistas políticos no sentido das relações institucionais no futuro e a partir de agora com António José Seguro no Palácio de Belém? Eu acho que essa questão teve algum peso, em parte, nesta votação, porque, no fundo, António José Seguro projetou uma ideia de normalidade e de coesão e de união entre os portugueses, procurando um relacionamento normal com os outros órgãos de soberania. Ao contrário de André Ventura, que optou por uma fratura e por uma lógica divisionista, em certo sentido, dizendo desde logo que não seria presidente de todos os portugueses, que há uns portugueses que não se revê, em que ele não se revê enquanto presidente. Aliás, em relação a André Ventura, há aqui um dado hoje interessante. Partindo do princípio que André Ventura fez uma campanha híbrida, porque aquela tese da eleição errada, no fundo, dizia que ele está numa eleição presidencial, mas está a falar como candidato para primeiro-ministro, arrisca-se hoje, com este resultado, a que cerca de 70% dos portugueses não o queiram nem para uma coisa nem para outra. Eu acho que a ideia de que Ventura, por ter alguns votos a mais, nem que sejam 300 mil em relação àquilo que é a sua fasquia, pode ter tido aqui, uma vitória naquele seu campeonato da liderança da direita, não me parece que seja bem assim, porque a expressividade do voto em António José Seguro é de tal ordem e tendo em conta a natureza da campanha que Ventura fez, eu acho que há aqui outro nível de análise que, no fundo, reforça a ideia de rejeição de Ventura. Eu acho que isso significa que ele muito provavelmente atingiu um teto de crescimento muito significativo, pode ter capitalizado aqui os 200 ou 300 mil votos a mais em relação ao 1.400.000. Foi pouco significativo para aquilo que se acreditava? Que tem a ver com uma lógica de protesto, não é muito significativo para essa ideia e para além de que não é obviamente claro, nem é assim que as coisas funcionam. Tendo 1 milhão e, imaginemos, 700 mil votos ou 800 mil votos, que isso possa transferir-se automaticamente para o quadro de uma eleição legislativa. Isso não é assim, ninguém fica dono dos votos e, portanto, é difícil transpor essa votação de Ventura para esse campeonato da liderança da direita e para uma corrida em eleição legislativa. Ventura tem muito em que pensar. Eu acho que a grande vitória... Que lições é que terá que tirar de imediato deste resultado? Esta, do meu ponto de vista, o índice de rejeição é muito significativo e do meu ponto de vista, isso significa que aquela tese de que o sistema todo se uniu para me derrotar é uma matéria em relação à qual é uma narrativa em que André Ventura tem que repensar. Ele muito provavelmente tem que estudar um bocadinho mais aquilo que foi a caminhada de Giorgia Meloni em Itália, a sua transformação, evidentemente que é um quadro próprio, é um quadro diferente, ela governa com uma aliança com mais outros 2 partidos e fez uma caminhada muito do fundo para chegar a um nível que lhe permitiu negociar aquela aliança, mas a experiência governativa de Meloni pouco tem a ver com o que ela era há 15 anos atrás. E Ventura, era neofascista. E Ventura, se quiser de alguma forma sair deste teto restrito em que se encontra, que é expressivo, de 1.400.000, que hoje pode ter aqui um incremento, tem que refletir um bocadinho sobre aquilo que é a natureza da sua mensagem, a forma como ela é dirigida para o eleitorado, a forma como o eleitorado hoje, de alguma forma, veementemente a rejeitou e, portanto, eu acho que, na verdade, isto significa que Ventura, a vitória que teve nestas presidenciais foi na primeira volta, quando conseguiu evitar a passagem à segunda volta, evitar ou contribuir para que o almirante Gouveia Melo não passasse à segunda volta. Judite Sousa, o que é que, na tua opinião, se está aqui a desenhar em termos de relações entre instituições, entre São Bento e Belém? Eu registrei com muita atenção as declarações do líder do Partido Socialista, porque tem algo de novo, do meu ponto de vista. José Luís Carneiro felicitou, obviamente, António José Seguro, teve uma afirmação muito feliz quando disse que a vitória de Seguro é a vitória da esperança
sobre o ressentimento, o que está em linha com aquilo que o Eduardo acaba de referir, mas aquilo que fundamentalmente me chamou a atenção foram 4 coisas. Foi José Luís Carneiro ter dito que está disponível para consensos sobre a habitação, sobre a justiça, sobre a proteção civil, sobre a saúde. Ora, este discurso é um discurso novo. Que o José Luís Carneiro estende a mão ao governo, no fundo? É uma espécie de nova oportunidade, colocando o André Ventura de parte? Eu acho que é o reposicionamento estratégico do Partido Socialista. Acho que não ouviríamos o anterior líder do PS dizer esta disponibilidade em termos de consensos com o Governo sobre matérias-chave como a habitação, a saúde, a justiça e a proteção civil. Isto pode querer dizer que José Luís Carneiro pondera, obviamente, à luz da eleição de António José Seguro, viabilizar os próximos orçamentos de Estado, o que para Luís Montenegro será, digamos assim, uma espécie de bênção, porque fica liberto, digamos assim, do espartilho de André Ventura ao nível parlamentar. Querias acrescentar qualquer coisa, Damaso? Eu tinha que passar para ali. Feito também essa pergunta no início e eu tergiversei um bocadinho. Eu fugi um bocadinho, no sentido em que me parece que neste momento o Palácio de Belém deixa de ter uma pessoa que considerou que Montenegro era uma pessoa mais rural, deixou de ter um analista político e passou provavelmente a ter um presidente mais centrado naquilo que é uma visão clássica sobre o exercício dos poderes presidenciais, ou seja, muito centrado nas conversas de quinta-feira, na capacidade de aumentar o seu poder de recomendação ao governo sem trazer isso para a praça pública. E acho que isso vai mudar. E posso dizer uma coisa que Marcelo fez muito pouco e que está no âmbito dos poderes presidenciais, que é dirigir mensagens à Assembleia da República. Sim, claro.